Bem, com muito prazer, nós estamos recebendo o Dr. Fernando Maluf. Nós tivemos um encontro algumas semanas atrás, no início dessa terrível pandemia. O Dr. Fernando Maluf é um conhecido oncologista, pesquisador, com reconhecimento no Brasil, no exterior. E quando nós tivemos um encontro com o Dr. Fernando Maluf, sinceramente, eu não imaginava que nós estaríamos numa situação tão grave como nós estamos vivendo agora. E eu queria justamente a primeira questão colocar para o senhor, por que nós vivemos hoje essa situação tão grave? Eu imaginava que teríamos problemas, mas não que chegássemos a um momento tão difícil que a gente não sabe como é que vai ser o Brasil de amanhã. Bom, Vila, primeiro um prazer, né, conversar com você mais uma vez. Você sabe a admiração e o carinho que eu tenho por você. E a gente, nesse momento, a gente vive realmente um período de incrível preocupação. E a preocupação, obviamente, ela não é externada só por algo sentimental, e sim pelos fatos que estão realmente piorando, como previsto, eu diria, no dia a dia. Né? O Brasil hoje ele está caminhando para ser um dos 5 países com maior mortalidade para a Covid-19 no mundo inteiro. Ele não é ainda, mas ele vem numa curva ascendente e ele, infelizmente, ele está chegando perto dos locais onde mais pessoas faleceram. E por que isso? Existem vários motivos para que isso esteja acontecendo. Primeiro, o Brasil ele é diferente de outros países como Espanha, como Itália, como Estados Unidos, como os países nórdicos, como, por exemplo, Noruega, Suécia e Dinamarca. O Brasil é um país de extensão continental, geográfica, né? Ele é um país cuja desigualdade social é incomparável relacionada com os países desenvolvidos. Particularmente, isso acontece no país todo, mas na regiões mais pobres, como região norte, nordeste, centro-oeste. As políticas públicas do país, elas são descentralizadas, então cada prefeitura, cada estado tem condutas relativamente diferentes. O quarto ponto importante, Vila, que eu diria, é a questão do nosso sistema de saúde, do SUS, que por mais universal que seja, esse é um mérito, ele é um sistema que já estava andando no limite. Então eu falo que esse era um copo que já estava cheio d'água, não é que era um copo vazio e que encheu pelo Covid, né? Então é um sistema que já vinha superlotado em vários hospitais ou várias UTIs de outras coisas, não o Covid. E, obviamente, a sexta coisa é a questão da falta de recursos financeiros, né? Que, para além de mais leitos de hospitais, ou leitos de UTI, ou hospitais de campanha, recursos para conseguir estratégias como, por exemplo, os testes em massa. Teste em massa não significa testar todo mundo toda hora, mas teste em populações específicas. Então, esse contexto todo que eu tenho falado, ele, infelizmente, vai colocar o país eu falo com muita tristeza, você sabe o quanto que eu prezo e gosto pela vida do ser humano, num ranking dos primeiros países com maior impacto, não só econômico, mas um impacto em termos de perdas de vida no mundo inteiro, não só de número de infectados, mas também de pessoas que morreram. E a gente sabe que nós estamos chegando perto de 200 mil casos no país, já passamos mais de 11 mil mortes. A gente sabe que a proporcionalidade de pessoas infectadas é incrivelmente maior do que a reportada. Isso não é porque o governo esconde nada, é porque a orientação de quem está com sintomas gripais é não ir para o hospital ou não fazer teste. Então, quantas pessoas, primeiro, nem têm sintomas de Covid, têm Covid, quantas que têm sintomas frustros e não estão fazendo teste, mas também uma subnotificação de quem morre de Covid sem ser notificado como Covid. Eu vou dar um exemplo para você. No estado do Amazonas, Manaus especificamente, morreram no mês passado 1.300 pessoas a mais do que no ano 19 de infecções respiratórias, onde não foi pesquisado o Covid. Quer dizer, não é uma coincidência de um ano para o outro morrer 1.300 pessoas a mais de causas respiratórias, né, comparativamente com o ano anterior, e que provavelmente boa parte dessas mortes não tenham sido pelo Covid. Então, isso deve estar acontecendo, infelizmente, no país inteiro. Então, os números, que já são muito preocupantes, Vila, obviamente, eles são muito maiores do que os reportados. Doutor Fernando Maluf, nesse sentido, será que, quando chegar no auge dessa epidemia, poderá ocorrer um colapso do sistema de saúde?
A minha visão, Vila, é que o colapso já está muito próximo agora, tá? E como eu falei, os médicos, e a gente tem vários colegas que trabalham no SUS, desde o dia a dia até os professores das academias, o SUS já é um sistema que anda no limite, tá? E ele anda no limite pelo número de casos de infarto, derrame cerebral, diabetes complicados, casos oncológicos, que é a minha área, outras doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, outras. Então, ele já vinha andando no limite. Quando você tem um sistema que já está no limite e você coloca ainda um número de pessoas infectadas, hoje estamos chegando perto de 200 mil notificadas, eu não estou nem falando das não notificadas, e dessas 200 mil, pelo menos de 10 a 20% vão merecer algum grau de internação, pelo menos, você acabou de jogar mais meio copo d'água dentro de um copo que já estava relativamente cheio, né? Em todos os lugares praticamente. Então, o sistema ele já está colapsado. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que a mortalidade no país ela vai ser com certeza muito maior, Vila, do que nos lugares desenvolvidos. Por quê? Não só porque no país a nossa medicina ela é descentralizada. O que eu quero dizer isso? Hoje, mais de 80% dos hospitais do país, Vila, tem menos de 50 leitos. Então, como é que a gente vai querer que um hospital numa cidade no interior de São Paulo, ou no interior do Piauí, ou no interior do Maranhão, tenha profissionais com incrível expertise em tratar pacientes críticos num hospital de 50 leitos? E dos 50 leitos, nós estamos falando de 5 leitos de UTI, 6 leitos de UTI. Então, esse é número 1. Vai ser falta de treinamento, não por má vontade do profissional, mas são hospitais de comunidade, não são hospitais especialistas em tratar pacientes críticos. Número 1. Número 2, vai faltar, Vila, leito para internar os pacientes, não só na UTI, mas na enfermaria. Número 3, vai faltar material. A gente sabe hoje que o Brasil não está conseguindo importar um número suficiente de respiradores e nem de insumos. Parte por causa da questão financeira, mas parte também por causa dos embargos. E número 4, vai morrer pessoas de outras doenças que vão precisar de uma UTI, mas que simplesmente não vai ter o leito disponível, porque vai estar ocupado por pessoas que estão complicadas, por exemplo, pelo Covid. Então, o que eu estou vendo aqui é que vai ter um número de mortes no país. Infelizmente, eu falo isso torcendo para que eu esteja errado, tá? E tomara que um dia a gente replique esse vídeo e fala, Fernando, você está completamente errado. Eu ficaria muito feliz. Mas, infelizmente, o que vai acontecer vai ser que a mortalidade no país, proporcionalmente, vai ser muito grande em relação ao número de infectados por número de mortes. Não pela gravidade só, mas, outra vez, pela falta de infraestrutura e recurso pessoal, de leitos, de máquinas e de outros materiais para cuidar das pessoas com Covid e sem Covid, por outra vez falta de tudo nesse momento num sistema que já via muito difícil, que agora, obviamente, ele vai ter fraturas sérias no país inteiro. Doutor Fernando Maluf, acho que a maior parte das pessoas não sabe o que é oncologia, o que é um oncologista, que o senhor é um grande especialista. O que é um oncologista? Trabalha com o quê? Então, oncologia, Vila, é a subespecialidade da clínica médica que trata pacientes com câncer. A oncologia é dividida em 3 partes. A parte da oncologia dos tumores sólidos, que é o que eu faço, que tratam os tumores de bexiga, de próstata, de mama, de pulmão, de intestino. A oncologia hematológica, que trata as leucemias, linfomas e mielomas, as leucemias do sistema sanguíneo. E tem também os cânceres do sistema sanguíneo, e tem também a oncologia pediátrica, que trata só dos tumores das crianças, que, graças a Deus, são super pouco frequentes. Como é que fica justamente a sua área, doutor Maluf, no momento do Covid-19, nessa tragédia aí? Como é que fica a questão daqueles que sofrem de câncer? Porque, grosso modo, a gente ouve falar que não somos especialistas nisso, mas acompanhamos todo o noticiário. Todo mundo que está demandando os hospitais são aqueles que imaginam que estão com o coronavírus. E aqueles que não estão ou têm algum tipo de suspeita temem ir ao hospital com medo de se contaminar pelo coronavírus. Como é que fica essa questão, doutor? Assim, é muito importante a gente entender só o contexto do câncer no país. No Brasil, hoje, nós temos mais de 600 mil casos novos por câncer, tá? E eles continuam aparecendo. Eu sempre falo, Vila, que o fato do Covid-19 estar permeando
o nosso país com grande intensidade, não faz as outras doenças darem férias para as pessoas. Elas continuam acontecendo na mesma velocidade, no mesmo ritmo que antes. Elas só não estão sendo diagnosticadas nesse momento. E nós vamos comentar um pouco disso, de qual que é o impacto para o país e para o mundo. Mas dos 600 mil pacientes novos por ano, se a gente for contabilizar o do ano seguinte, do outro ano, nós temos no país pelo menos de 5 a 6 milhões de pessoas, pelo menos, Vila, mas é mais, na verdade, com diagnóstico de câncer ou que já tiveram diagnóstico. Então, é uma população muito grande. A gente sabe que o câncer, ele é um fator de risco para algumas infecções, pacientes com câncer, e não é só para o COVID, é para outras infecções virais ou infecções bacterianas, infecções fúngicas. Mas nem todo paciente com câncer é um paciente de risco para infecção e complicação. Então, quais são os pacientes com câncer, Vila, que a gente tem que se preocupar mais por uma chance maior de ter uma complicação maior por infecções e também pelo COVID? São os pacientes com doenças hematológicas, como, por exemplo, os linfomas, as leucemias e os mielomas, porque é uma doença que envolve um tumor do sistema imune. São os pacientes, Vila, que fazem tratamentos oncológicos que diminuem a imunidade, por exemplo, quimioterapia. E são pacientes que têm uma doença muito avançada, Vila, e que têm uma imunidade baixa pelo estado geral imputado pela doença. Fora esses 3 grupos, o grupo de pessoas que já tiveram câncer e não tem mais, ou aqueles que têm um câncer localizado, ou um câncer mesmo um pouco mais avançado, mas recebendo um tratamento que não atrapalha a imunidade, essas pessoas têm um risco de uma infecção e complicação muito parecido com alguém daquela mesma idade. Lembrar que a idade é um fator de risco por complicação pelo Covid, então daquela mesma idade de alguém que não teve câncer, ou que não faz nenhum tratamento, ou seja, não maior do que outras pessoas. É importante a gente diferenciar isso para entender que não é todo paciente com diagnóstico de câncer que está no mesmo grupo de risco para complicações maiores. Mas baseado nisso, existe uma série de recomendações que o mundo inteiro, e o Brasil tem sido também um pioneiro, de recomendações de como tratar, Vila, pacientes com Covid-19, aliás, pacientes com câncer no momento do Covid-19. E nós, do Hospital Israelita Albert Einstein, nós lançamos um documento pioneiro, que agora foi submetido para uma publicação internacional de grande impacto, mostrando quais são, baseados na literatura, as mudanças no tratamento oncológico que a gente está autorizado a fazer, baseado na literatura, sem comprometer a cura do câncer, mas, ao mesmo tempo, tentando proteger o paciente ou a paciente de uma infecção pelo COVID. Então, esse é um documento muito importante, que envolveu os tumores ginecológicos, geniturinário, de mama, de pulmão, da parte gastrointestinal, falando o seguinte, Vila, quando que é possível e seguro atrasar uma cirurgia? Quando que é possível e seguro atrasar uma radioterapia ou até mesmo omiti-la? Quando que eu consigo trocar um remédio endovenoso por um oral? E assim, evitando que o paciente venha ao hospital para receber o seu tratamento, e sim, fazendo um tratamento puramente em casa. Quando que é seguro eu esparçar a frequência dos tratamentos? Então, por exemplo, imunoterapias que eu fazia a cada 2 semanas, eu consigo hoje fazer a cada 4 semanas. Imunoterapia que eu fazia a cada 3, eu consigo fazer a cada 6. Então, eu consigo diminuir a vinda de pacientes para o hospital. A radioterapia igual, Vila. A radioterapia ela é feita geralmente todo dia por 5 a 7 semanas. Hoje a gente consegue diminuir pela metade essas vindas. Então, esse é um documento magnífico que permite, outra vez, manter a curabilidade do câncer em alta, sem mudar 1 centímetro, mas, ao mesmo tempo, proteger o máximo possível os pacientes de uma infecção e complicação pelo Covid. Lembrando que os hospitais de excelência, os 2 que eu trabalho, considero como hospitais de excelência, o Einstein e a Beneficência, eles desenvolveram fluxos específicos para os pacientes para máxima segurança e proteção. Mas, obviamente, que estar em casa isolado é mais seguro do que sair de casa para ir para qualquer lugar, inclusive para o hospital. Perfeito. É curioso essa questão que o senhor coloca, doutor Fernando Maluf, porque são as modificações que o coronavírus, o novo coronavírus, vai trazer, né, a vida, o conjunto da nossa vida. A gente nem sabe tantas, são tantas do cotidiano, do mundo do trabalho, da circulação, da moradia, do espaço, tudo na escola. E uma delas é essa que o doutor Maluf está apresentando, essa questão do hospital, que muitas vezes, grosso modo, na minha ignorância, mas as pessoas sempre falam que é um perigo de contaminação quando um doente vai a um hospital.
que pode ser contaminado por alguma coisa. Nesse caso, com esse novo protocolo, não sei se é essa a expressão correta, também vai ficar para o futuro que as idas não vão ser tão necessárias, elas vão ser disfarçadas sem que prejudique a qualidade do tratamento, né? É isso mesmo, isso é super importante. Agora, esse documento, Vila, ele foi feito, assim, exatamente por 27 super especialistas da área cirúrgica, radioterapia e oncologia. Mas é um documento trabalhado, outra vez, a muitas mãos, que é o jeito correto, porque o câncer hoje é multidisciplinar, e esse é um documento que vai ser muito útil para o país inteiro. Mas é importante que, outra vez, que o paciente, ele converse o paciente com câncer com o seu médico, para, dentro dessa nova equação que não tinha esse elemento COVID que agora existe, como é que o médico vai desenhar a melhor solução para o caso daquele ou daquela paciente. E por que eu falo isso? Porque vários pacientes do país inteiro com câncer têm, por conta própria, sem uma conversa aprofundada, transparente, clara e afetiva com o médico, tomado decisões por conta própria. E qual que é o impacto disso? O impacto disso é que nós temos hoje 2 artigos que saíram, um em inglês e um americano. O primeiro artigo em inglês mostra que esse ano de 2020, a mortalidade para o câncer na Inglaterra vai aumentar de 20% a 60%. E esse artigo americano fala que nos primeiros 3 meses da pandemia, 88 mil americanos deixaram de fazer o diagnóstico de tumores de pulmão, de mama, de próstata, de colo de útero e de intestino. Por quê? Primeiro porque muitas pessoas em tratamento optaram por essa questão do receio, tomarem rédea do seu próprio tratamento, sem ter, outra vez, uma opinião balizada de um especialista da medicina, um oncologista, por exemplo. Segundo, porque as pessoas deixaram de fazer exames. Então, o número de exames de prevenção para esses tumores mais comuns de mama, próstata, pulmão, intestino e colo de útero caiu, Vila, nesses últimos 2 meses em 90%, do que era no passado. Ou seja, a gente vai diagnosticar em 2020, final de 20, começo de 21, casos avançados que a gente teria diagnosticado 1 ano antes, precoces. E a gente sabe que os casos avançados, além de eles requerirem muito mais tratamento para tentar curar, a cura é diminuída, ela é muito menor do que um caso precoce que precisa de pouco tratamento. Então, o que está acontecendo, Vila, é que o mundo inteiro e o Brasil vão experimentar, infelizmente, um aumento da mortalidade de câncer significativo, porque as pessoas ou abandonaram parte delas o tratamento, ou porque alguns locais fecharam as suas portas para tratamento, ou porque não vai ter leito para internar as pessoas, ou porque não vai ter centro cirúrgico disponível, ou porque as pessoas simplesmente deixaram de fazer os exames rotineiros, aquelas que eram saudáveis teoricamente, mas que já vinham tendo um tumor dentro de si e que iam diagnosticá-lo de uma forma muito precoce. E com esse atraso de 6, 12, 18 meses, esse diagnóstico precoce deixa de ser verdade para uma boa parte das pessoas. Então, nós vamos enfrentar, infelizmente, não só uma avalanche de câncer nos próximos 12 meses, mas um número de casos muito mais avançados do que a gente idealmente gostaria de encontrar no ano agora de 2020. Triste. Que são os efeitos do Covid-19, né? Porque para as pessoas leigas como eu e a maioria das pessoas, se vê só o Covid-19, não se, quer dizer, a gente vê a árvore e não vê a floresta, né? E esquece de todos os efeitos para diversas outras doenças, e no caso do câncer, esse efeito devastador que o doutor está apresentando, né? Que é uma coisa, e de pesquisas acadêmicas que já demonstram isso, quer dizer, não é na base do achismo, que muitas vezes na linguagem vulgar as pessoas apresentam, né? Realmente é super preocupante. Agora, tem uma questão que eu queria colocar ao senhor, é o seguinte: eu estava assistindo o Jornal Nacional do último sábado e eu não entendi muito bem, a gente está sempre correndo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Como é que se estrutura aquela questão, aquela pesquisa, se não me engano, que foi apresentada, como é que é aquilo? Explica, por favor, um pouquinho, doutor Maluf, para quem nos acompanha aqui.
Isso é importante. Eu faço parte, além desses dois hospitais, no qual eu tenho um orgulho de representar, a gente fundou, Vila, a Sim, questão de mais ou menos 5 anos atrás, um instituto chamado Vencer o Câncer. perfeito. Então, é um instituto social que virou uma das maiores fontes de informação para todo o país sobre Sim, prevenção de câncer e o que há de melhor para ajudar os pacientes da rede pública e da rede privada sobre diagnóstico e tratamento. Eu falo que esse instituto, para mim, é um bebê que nós criamos, né? Que nós desde o primeiro dia, era uma sementinha, e hoje virou uma grande árvore, gerando muitos frutos, que é ajudar a população do país, principalmente a população que mais precisa, que é a população que não tem acesso aos hospitais mais reputados do país, né? Ou seja, a maior parte da população. E o Instituto Vencer o Câncer, ele trabalhou em cima de um projeto chamado Sim para Quimio Oral, onde ele permeou 2 projetos de lei, um na Câmara dos Deputados Federais e outro no Senado, que estão em andamento. O que é esse projeto? O nosso país, Vila, ele é um país de coisas inéditas para o lado ruim, infelizmente. Vou dar um exemplo para você. Os políticos aprovaram uma medicação chamada fosfoetanolamina. Isso foi aprovada, essa medicação, que era vendida em porta de quintal de uma reputada faculdade, em sacos plásticos para os pacientes, por um profissional. E essa medicação fosfoetanolamina, ela diz o dito popular que ela curava pacientes com câncer. Eu vi vários pacientes fugirem de tratamento para receber essa medicação e eu nunca vi nenhum resultado. Bom, essa medicação foi aprovada dentro do Congresso para uso para quem queria, baseado em nenhum estudo clínico. É a primeira vez na história do mundo que isso acontece, do mundo moderno. Esse é um ineditismo péssimo para o país. E aí isso obrigou a gente a fazer um estudo, nós não, o ICESP, que é um hospital muito reputado, e que mostrou que o benefício foi virtualmente zero no estudo feito com essa medicação. Quer dizer, precisou fazer um estudo para conseguir bloquear uma ação de alguns políticos que queriam ganhar o holofote. Nesse sentido, dentro, outra vez, dos ineditismos ruins do país, o que a gente tem hoje, em termos de órgão máximo, é a Anvisa. A Anvisa é igual, Vila, o FDA americano. Então, quando tem um estudo, que é um estudo significativo, de uma droga que se comparou a uma outra droga, e essa droga nova foi melhor do que uma outra droga em termos de curar mais, ou de aumentar a sobrevida, ou de ser mais segura, a Anvisa, tecnicamente, é um órgão muito reputado, ela analisa esse estudo, e se ela considerar que realmente esse remédio foi muito bom, ela aprova o remédio. Depois da aprovação do remédio, Vila, tem a precificação, porque tem que ter um preço o remédio, porque as fontes pagadoras, quando elas vão fornecer o remédio para um doente, elas têm que comprar o remédio da farmácia. Se esse remédio é endovenoso para tratamento de câncer, se ele é feito na veia, Vila, ele automaticamente, depois da aprovação da Anvisa e da precificação, ele é de direito do paciente que tem um convênio médico de ter acesso a esse remédio. Então, esse é o fluxo no Brasil. Por algum motivo não claro, quando o remédio é oral contra o câncer, além de ser aprovado pela Anvisa, como é o remédio endovenoso, além de ter o seu preço feito, como é o remédio endovenoso, ele é obrigado a passar por uma segunda lista de aprovação. Só para o remédio oral, não para o endovenoso. Essa segunda lista é renovada a cada 2 ou 3 anos. Ou seja, tem remédios que ficam 3 anos no limbo, depois de aprovado já pela Anvisa, para entrar nessa segunda lista de aprovação, que é da Agência Nacional de Saúde, para aí sim o paciente ter o direito do convênio lhe dar essa medicação, caso seja indicado. E por que isso ocorre, doutor? Isso já vem de muitos anos, não tem nenhum sentido biológico, porque não importa se é uma medicação por boca, na veia, intramuscular ou subcutânea, o que importa é se é uma medicação boa ou não boa, e se ela é boa contra uma doença grave que nem o câncer. Então, esse projeto de lei, ele vai tentar derrubar essa segunda lista e usar os mesmos critérios que a gente usa para qualquer medicação que é feita injetável, que seja também para medicação oral. Se ela é aprovada pela Anvisa e ela tem o seu preço feito,
que os convênios tenham a obrigação de imediatamente fornecer isso para os pacientes com aquela doença e que precisam daquela medicação. A gente hoje deve ter mais de 30 mil pacientes no país prejudicados. Isso é 3 vezes mais, Vila, do que as mortes, pelo menos no dia de hoje, infelizmente elas vão aumentar, dos pacientes por Covid. E a gente tem que lembrar o seguinte, 70% das medicações oncológicas hoje, Vila, são orais. No momento da pandemia, esse projeto de lei é mais importante ainda. Por quê? Porque você consegue usar remédios orais ao invés dos endovenosos e evitar que o doente venha para o hospital se ele tiver algo parecido, tão bom quanto ou melhor. Mas lembrar que tem outras medicações orais que não têm um endovenoso igual. Ou seja, é ou aquilo, ou o paciente morre, ou o tumor cresce. Então, o Instituto Vencer o Câncer liderou esse projeto, que está hoje tramitando na Câmara dos Deputados e do Senado, e se passar nessas duas instâncias, vai ter, a gente espera, o grau de humanismo, né, de justiça do presidente Jair Bolsonaro para aprovar esse projeto de lei e a gente, assim, literalmente, cortar essa regra, esse projeto que existe no país tão perverso, que é criar um segundo mecanismo de bloqueio para alguém ter um remédio, prejudicando mais de 30 mil brasileiros e brasileiras por ano. Poxa vida, vamos esperar. Eu acho que aí depende, é muito, né? Foi bem destacado pelo doutor também, a mobilização da sociedade, né? Que tem de pressionar, né? Os parlamentares, né? Os deputados, senadores, as autoridades, né? É fundamental, né? E agora muitos estão tomando conhecimento, muitos não sabiam, e até explicava, doutor, a correria do dia a dia é tão grande de sobrevivência num país tão injusto, tão desigual como é o nosso, as dificuldades de sobrevivência, as pessoas se descolam muito da questão da saúde. Quando tem um choque, porque o coronavírus é um choque, aí as pessoas veem a importância do SUS, que o senhor destacou no início, que é o maior sistema de saúde público do mundo, né? Tem seus problemas estruturais anteriores ao coronavírus, falta dinheiro, faltam recursos, mas se não tivesse ele, seria uma verdadeira tragédia, né? E a importância da mobilização para questões como o que o senhor destacou, né? Junto ao Congresso Nacional, né? Não tem dúvida. E a gente espera que os deputados e senadores tenham esse grau de humanismo, de justiça, onde esse projeto de lei nem deveria existir, Vila. Assim, na verdade, a gente teria que já colocar um projeto de lei para coisas, para melhorar as coisas, e não para consertar uma coisa que, de coração, é o único lugar do mundo que tem uma regra diferente pela via de administração de uma medicação. Eu não conheço nenhum lugar do mundo, eu não estou falando de Estados Unidos, Europa, eu estou falando de Nicarágua, estou falando de África, estou falando de América Latina, Bolívia, Peru, Paraguai. O nosso país é o único país que eu conheço que tenha uma barreira adicional para atrasar que pacientes com câncer não tenham acesso à medicação, pacientes têm direito à medicação porque pagam seus convênios médicos de uma medicação aprovada pelo órgão maior chamado Anvisa. Então, você sabe que eu sou uma pessoa de 15 horas de trabalho por dia, eu começo 4h30 da manhã a atender, vou até muito tarde. Eu tenho a minha função que é atender pacientes no dia a dia. Eu tenho a minha função de pesquisador, de liderança de serviço, mas eu tenho a minha função de cidadão. E como cidadão, o Instituto tem obrigação de corrigir o que é hoje uma estrutura burocrática perversa que está minando 30 mil pessoas, pelo menos, por ano no país. Poxa vida, eu agradeço muito mais essa oportunidade do encontro com o Dr. Fernando Maluf, que é sempre, todo mundo gostou daquela nossa conversa, tivemos mais de 150 mil visualizações só no canal, pelas questões que foram levantadas naquele momento, e infelizmente, tanto para o senhor como para mim, nós vemos hoje uma situação mais grave do que vivíamos naquele momento, né? Mas é importante enfrentá-la e vencê-la, né? E através da ciência, não através do achismo, né? Como o senhor bem destacou, que nós temos uma mania no Brasil de achar remédios milagrosos, né? E que ganham muitas vezes espaço na imprensa e na política por mero oportunismo. E o exemplo dado, que eu me recordo muito bem,
dessa questão que envolve aqui o interior de São Paulo, né? Que foi toda onde isso apareceu, e dava a impressão que a comunidade médica era contra a utilização do remédio porque ia curar os doentes. É como se a comunidade médica gostasse da doença e da morte de doentes, o que é um absurdo, porque a medicina brasileira, nós temos muitos problemas, mas um dos nossos orgulhos é a medicina brasileira e a importância que ela tem no Brasil e no mundo no avanço científico, né, doutor? Não tem dúvida, Vila. E você sabe que você me conhece bem, eu Sim. gosto de falar do que eu estudo, e tem outras áreas que tem gente que deve falar porque conhece muito mais do que eu conheço. Aliás, mesmo de câncer, tem várias nuances de câncer que tem pessoas do meu lado, das nossas equipes, que são muito melhores do que eu sou. E eu acho que uma coisa que aconteceu muito nessa pandemia, aliás, que vem acontecendo, é os médicos que querem brilhar por 3 dias, né? E o que eu vi de profissionais não reputados, ou que eventualmente não entendem do assunto, ou que não fazem pesquisa clínica há pelo menos 20, 30 anos, ou que não prescrevem essas medicações que eles diziam que eram fantásticas há 30 anos, é uma coisa impressionante, tá? Quer dizer, eu vi oncologistas falando dos protocolos para tratamento de Covid. Quer dizer, quem que é um oncologista clínico que trata de câncer, que vai entender mais de infecção viral do que os próprios infectologistas, né? Eu vi médicos falando cada dia uma droga nova, uma cura fantástica, sem nenhum estudo científico. Eu sempre falo que quando vem alguma coisa comprovada, nós fazemos festa, estourando fogos de artifício em casa. A gente fica feliz. Agora, fogos não pode, então fogos virtuais em casa. A gente aperta no computador e ele estoura fogos. Então, nós somos sedentos por novidades comprovadas. Porque o que acontece, Vila, é que aquele ditado de que eu não sei se faz bem, mas mal não faz, é um ditado pobre e perverso. E eu vou dar alguns exemplos para você. Eu vi vários profissionais sem nenhuma experiência de cloroquina, onde a última cloroquina prescrita foi há 20, 30 anos atrás por essas pessoas. Primeiro que cloroquina é uma medicação, Vila, prescrita geralmente por reumatologistas e infectologistas. E eu não lembro de ter visto nenhum nem outro reputado dessas duas áreas batendo preto no branco que cloroquina era boa. Todos falavam, vamos aguardar os estudos. E os estudos que estão saindo de cloroquina, por exemplo, cloroquina, estou usando esse exemplo que foi o mais comentado, por hora são os estudos negativos. Significa que a cloroquina não foi melhor do que o placebo. Número 1. Número 2, um dos estudos, uma alta revista, mostrou que a mortalidade ou complicações cardíacas foram maiores com cloroquina do que sem. E teve gente que recomendou dar cloroquina para qualquer pessoa com infecções leves pelo Covid. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: na medicina tem um ditado chamado primo non nocere, primeiro não machuque. Então, aquele ditado de que não sei se faz bem, mas mal não faz, é um ditado raso, superficial e incrivelmente errado. E eu te garanto que morreram pessoas, eu sei de pelo menos 4 casos, em casa de pessoas com sintomas leves de Covid, por morte súbita tomando cloroquina. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente vai numa tela de televisão, ou de mídia social, ou de rádio, ou do que for, a gente tem que tomar um cuidado redobrado. A gente tem que falar do que é preto no branco, do que é comprovado. Porque as pessoas, ainda mais assustadas e angustiadas, né, elas têm, às vezes, a capacidade de julgamento muito interferida. E é muito fácil um médico, né, conseguir sugerir coisas que vão levar a caminhos que não sejam o melhor, que é a saúde, a vida e a segurança das pessoas, que é o nosso bem maior. Puxa vida, eu agradeço mesmo, sinceramente, a bela aula. Foi uma aula dada pelo Dr. Fernando Maluf, mais uma, aqui no nosso canal, esclarecendo questões que são fundamentais num momento extremamente difícil que o país vive, que vai superar, claro, como nós superamos outros, mas vai ter um custo de vidas muito grande, um custo social. É uma dor, eu acho que para todo médico e para nós, imagino para o médico, cada um que morre, porque não é um número, é uma pessoa, né, que tem uma história de vida, né?
e nesse momento difícil que nós estamos vivendo. E a sua exposição foi extremamente importante, que apresentou questões que as pessoas gostariam de ouvir. Tivemos tempo até para poder trocar ideias sobre isso, mostrar quão importante é o conhecimento científico, né? Que medicina é ciência, medicina não é chute, não é ser estrela por um dia, não é achismo. Medicina tem de ser falada por aqueles que pesquisam, não é qualquer pessoa dizer que o remédio A, B cura isso, não é verdade, especialmente no momento de uma pandemia como nós vemos. Então, agradeço muito, muito a sua participação. Já deixo convidado para um outro encontro e gostaria de ouvi-lo aí, de fazer uma análise final aí do que nós estamos vivendo e o que nos reserva o futuro a curto prazo. Bom, Vila, eu primeiro agradeço. Para mim é sempre uma honra ser entrevistado por você. Eu diria que o cobertor é curto, o cobertor não vai cobrir o corpo inteiro. O ministro da Saúde, eu conheço, ele é incrivelmente competente, como era o ministro Mandetta, mas competência não é igual a fazer milagre, né? O nosso sistema de saúde, ele tem problemas graves há décadas, e ainda mais nesse momento que ele está sendo estressado a mais do que o limite, essas pessoas, por mais que façam, não vão conseguir, obviamente, fazê-lo perfeito, por mais que elas queiram, nós queiramos. Então, não tem solução fácil. Eu acho que, por hoje, a melhor solução é o isolamento. Obviamente, o isolamento tem uma série de repercussões na economia, na sociedade, na violência, no desemprego. E, como eu falei, o cobertor é curto. Aqui não tem nenhum gênio da lâmpada que tem uma solução que vai cobrir tudo, né? Isso vai ter que, obviamente, fazer múltiplas soluções que vão trabalhar outra vez em trabalho de time, isso que eu falo sempre. Eu acho que, infelizmente, os números vão piorar muito. Tomara que eu esteja errado e que a gente depois passe esse vídeo e fala, Fernando, você fez uma previsão errada. Eu ficaria super feliz, tá? Mas eu acho que os números agora vão piorar muito no país e acho que essa pandemia vai ser muito maior ou mais longa, mais grave e mais longa do que as pessoas previam. Por outro lado, eu acho que esse é o momento que nós brasileiros, que já passamos por tantas dificuldades, esse povo aguerrido, ele vai superar essa dificuldade como povo, como sociedade, independente se é Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, se é esquerda, se é direita, independente. Eu acho que no momento de solidariedade e dor, as pessoas têm que se unir. Quem for generoso sai ganhando, ou seja, quem puder fazer doações de mantimentos é importante. Doação de sangue, né, Vila, que a gente conversou isso. Claro. Os bancos estão no limite e as pessoas precisam sair de casa para doar sangue. Esse é um pedido pessoal que eu faço, porque os derivados de sangue são fundamentais e a gente vai sair como povo, na minha opinião, fortalecido porque foi machucado gravemente pela pandemia. E eu, como humanista, espero que esse projeto de lei passe na Câmara e no Senado e que o presidente aprove esse projeto para, pelo menos, a gente corrigir um erro gravíssimo do nosso sistema que tem maculado a vida ou gravemente a saúde de pelo menos 30 mil pessoas por ano e que a gente, obviamente, tem um país cada vez mais justo, cada vez mais nobre, que é o Brasil. Muito obrigado, então, doutor Fernando Maluf. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Um abraço. Obrigado, Vila.